É isso aí, querido amigo, é isso aí, querida amiga. Estamos aqui mais uma vez reunidos para tratar do nosso espetacular, fantástico e emocionante Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Hoje nós vamos continuar falando sobre estatísticas e vamos entender aí quais são as principais questões relativas às estatísticas de preço, estatísticas econômicas, estatísticas de agropecuária e demais produtos relativos à produção estatística relativa à economia no geral. Pois bem, antes de mais nada, é importante a gente entender que essas estatísticas elas possuem uma dimensão fundamental. Se por um lado as estatísticas sociais, sociodemográficas, elas vão nos dar um panorama muito claro, muito importante, muito bem elaborado sobre as condições de vida da população, as estatísticas relativas à economia, indústria, agropecuária e suas respectivas sínteses econômicas nos darão um panorama muito claro, muito bem embasado sobre as atividades produtivas brasileiras. Nós sabemos que não há economia sem produção, não há circulação econômica sem produção. Logo, aferir, medir, quantificar, projetar e imaginar como se dará essa produção é, sem dúvida, uma das funções mais importantes do nosso glorioso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Vamos dar uma olhada. As estatísticas econômicas trazem informações sobre os principais setores da economia: comércio, indústria, construção civil, serviços, a partir do levantamento por amostra e estabelecimento de cada setor. Então, o que nós temos aqui? Tudo começa a partir do Cadastro Central de Empresas, o nosso glorioso sempre. Antes de mais nada, já falei, vou repetir, não é para sair decorando siglas. É, sinceramente, imagino pouco provável que o conhecimento da sigla seja o objeto da questão. O mais provável, imaginamos, é que a sigla já apareça no enunciado, já apareça como a alternativa, já corretamente. E um ponto mais importante é saber o que significa aquela parte, o que significa aquela informação e não a sua sigla correspondente. Nesse caso, o nosso sempre é o Cadastro Central de Empresas. Importante instrumento de acompanhamento econômico, reúne funções de cadastro de empresa e informações sobre produção, pessoal, empregado e remuneração. Dois são os objetivos principais: a geração de cadastros básicos de seleção de amostra das pesquisas econômicas nas áreas de indústria, comércio, serviço e construção civil. O que isso significa na prática? É através do Cadastro Central de Empresas que o glorioso IBGE irá selecionar as empresas a serem pesquisadas. Ou seja, é uma base de dados muito importante a partir da qual os pesquisadores poderão coletar suas amostras. Outra função importante: fornecimento de informações sobre a estrutura e a dinâmica empresarial brasileira. Aqui mantém-se a lógica das questões anteriores. Todo noticiário econômico fatalmente fará algum tipo de referência às estatísticas econômicas produzidas pelo IBGE. O tempo todo temos diversos tipos de notícia falando sobre isso. Quando a gente liga a televisão, abre um jornal impresso ou entra num site de notícias e vê lá: a produção industrial subiu, a produção diminuiu, o emprego aumentou, o emprego diminuiu, a renda isso, a renda aquilo, emprego formal, emprego informal. Adivinha só quem produz e dissemina essas informações? Seu futuro patrão, cara amigo, seu futuro patrão, o IBGE, exatamente. E o Cadastro Nacional de Empresas é uma importantíssima ferramenta nesse processo. Cadastro Central de Empresas. E aí? Temos também o Sistema de Pesquisa, Indústria, Comércio e Serviços. Como as estatísticas anteriores, o sistema de pesquisas da indústria, do comércio e dos serviços também está subdividido em duas grandes áreas. Que duas grandes áreas são essas? As pesquisas
anuais, né? As pesquisas estruturais, aquelas pesquisas realizadas apenas uma vez ao ano e que nos vão dar uma visão mais estrutural, mais ampla, né? E por outro lado, nós temos também as pesquisas conjunturais. As pesquisas conjunturais são mensais e trimestrais. E a principal função das pesquisas conjunturais é exatamente nos dar aí um panorama sobre os cenários, as tendências, as variações de curto prazo. E aí, o que nós temos então? Pesquisa industrial anual empresa, a PIA Empresa, obtém informações sobre a situação econômica financeira como pessoal ocupado, salário, retirada, receita, custo, despesa, valor da produção, consumo intermediário, valor adicionado das empresas. Blá, 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 blá. A partir de 96, segundo as categorias atividades na classificação nacional das atividades econômicas ou por detalhamento geográfico. Temos também a pesquisa industrial anual produto. Apresenta a quantidade produzida e vendida e os valores de produção e venda de produtos e serviços industriais, com destaque para os 100 maiores. Então, é interessante porque essas duas pesquisas anuais, né, elas nos vão dar subsídios muito profundos sobre o setor industrial. Hoje, sabemos que na divisão econômica das atividades realizadas no Brasil, o setor industrial não é o principal empregador, não é o principal setor em valores absolutos, perdendo essa posição para o setor de serviços. No entanto, se nós formos parar para pensar, por exemplo, num produto banal como o refrigerante em lata, certamente muito mais gente trabalha vendendo refrigerante em lata no setor de serviços do que produzindo refrigerante em lata no setor industrial. No entanto, se não houvesse pessoas produzindo refrigerante em lata, não haveriam pessoas vendendo refrigerante em lata. Logo, não há serviço sem indústria, não há circulação econômica sem transformação de matéria-prima. Logo, como tudo isso faz parte, né, desse meio campo aí entre a geografia e a estatística e a economia, né, não dá para a gente deixar de considerar a indústria como uma das mais importantes áreas da economia. E aí, o que é que nós temos então? A pesquisa do produto também diz respeito aos tipos de produtos mais importantes, ou seja, é a pesquisa que vai tipificar, né? Vai analisar produto por produto. E, por exemplo, uma pesquisa como essa, pesquisa industrial anual produto, é uma pesquisa que vai analisar, por exemplo, se as recentes, não tão recentes assim, né, políticas de incentivo ao consumo a partir da redução do IPI, o famoso IPI. Quase todo final de semana a gente vê lá anúncios na televisão, carro com IPI zero, e sai todo mundo para comprar carro IPI zero, enfim. Como é, né, que o governo federal vai saber, vai aferir, vai compreender se a tal redução do IPI funcionou ou não para estimular a venda de carros, através da pesquisa industrial anual produto, entre outros elementos. Ou seja, né, é um indicador importantíssimo da saúde da economia. Se as pessoas estão comprando muito, estão comprando pouco, como é que isso tudo funciona? É, sem dúvida alguma, uma importante ferramenta econômica. Temos também a pesquisa anual da indústria da construção. Esta publicação reúne conjunto de informações econômico-financeiras que permitem estimar as características estruturais básicas do segmento empresarial da atividade da construção no país, bem como avaliar sua evolução ao longo do tempo. E aí, o que nós temos então? A atividade da construção ela é importantíssima para a economia, porque ela possui indiretamente informações sobre a urbanização, sobre a densidade das áreas urbanas, a verticalização de cidades grandes, médias e pequenas. Ela também tem uma outra questão interessante. É tradicionalmente um setor que emprega grande quantidade de trabalhadores de baixa qualificação no setor formal. Logo, quando a construção civil cresce, o desemprego no geral costuma ser reduzido também.
É óbvio que não é assim mágica. Existe uma série de mecanismos que relacionam uma coisa a outra, mas o que nós estamos vendo aqui são exemplos da importância de se analisar a indústria da construção no Brasil. E aí? Temos também a pesquisa anual do comércio, o PAC, não confundir com o programa de aceleração do crescimento, não confundir também com o plano para alcançar a China, que é, na realidade, um dos objetivos do PAC. Brincadeirinha, pessoal. A questão principal aqui é obter informações sobre a situação econômico-financeira, como pessoal ocupado, gasto com pessoal, despesas diversas, custo, aquisição, baixa, venda, liquidez e estoques, e as atividades das empresas comerciais que constituem a unidade de coleta da pesquisa, sendo os itens da classificação, segundo os itens da classificação de atividades. Já sabemos que o setor do serviço, mais especificamente, né, é um grande empregador e um dos grandes motores da economia. Vários especialistas na macroeconomia brasileira afirmam que as grandes crises, principalmente a partir da grande crise de 2008 até aqui, só não causaram um profundo terremoto nas finanças brasileiras, porque houve aí uma migração, podemos dizer assim, do crescimento econômico brasileiro, da exportação para o consumo interno, ou seja, forte presença do consumo interno na circulação econômica brasileira, diminuindo, gradativamente a importância das exportações, sobretudo para os países desenvolvidos mais afetados pela grande crise. E o que isso tudo tem a ver com o que a gente está falando? Ora, como saber se isso realmente é verdade ou é uma orelhada de economista? Bom, o economista não dá orelhada, pessoal. Para chegar assim e mandar, não, porque o crescimento econômico foi baseado no consumo interno. Isso só é possível analisando a nossa gloriosa PAC, Pesquisa Anual do Comércio. Obviamente que esta pesquisa sozinha não resolve isso. É óbvio, que para se chegar a essas grandes análises, essas grandes sínteses, é absolutamente relevante o cruzamento de dados. Ou seja, não é apenas isso, certamente é muito mais coisa que isso. Pesquisa Anual de Serviços. Informações sobre a situação econômico-financeira, pessoal ocupado, salário, custo, é bem parecido com as questões anteriores. Estimar o valor adicionado, emprego e salários de empresas que compõem diversos segmentos da atividade de prestação de serviços empresariais não financeiros e que constituem a unidade de coleta da pesquisa. Então, mais uma vez, os serviços fundamentais nessa história toda. A gente tem várias áreas aí de grande movimentação econômica e com enorme empregabilidade. A gente tem aí hotelaria, a gente tem aí o setor de transporte, turismo, enfim, uma série de atividades relativas aos serviços que demonstram a saúde econômica do país. Avaliá-las corretamente de tempos em tempos é fundamental neste processo. As pesquisas mensais, as pesquisas conjunturais, não são pesquisas estruturais. As pesquisas estruturais são as pesquisas anuais. As pesquisas mensais e trimestrais são as pesquisas que nos dão a conjuntura, os cenários, as tendências, as variações de curto prazo. Nós temos aqui duas pesquisas industriais mensais importantes, produção física e produção regional. Produz indicadores de curto prazo desde a década de 70 relativo ao comportamento do produto real das indústrias extrativa e de transformação. Lembrando, a indústria extrativa e a indústria de transformação são os grandes motores da economia. A indústria que obtém matérias-primas e a indústria que transforma matérias-primas em bens de consumo. Analisar este setor é analisar o coração da produção, o coração da circulação econômica brasileira. Ao analisar tudo isso mensalmente, nós podemos chegar aí desta pontinha até
o noticiário. A produção industrial subiu, a produção industrial diminuiu, expectativas para o PIB, todo esse papo do noticiário econômico não sai do fundo da cartola, não sai de um Alakazam, de uma bola de cristal, caldeirão mágico ou coisa parecida. Tudo isso sai de um árduo, gradativo, paulatino, né, trabalho de acompanhamento estatístico econômico, ou seja, alguém, funcionários do glorioso futuro patrão de vocês, vai até as empresas, acompanha isso tudo, produz essas pesquisas para chegar até esses resultados. Pesquisa industrial mensal do emprego e salário produz indicadores de curto prazo relativos ao comportamento do emprego e dos salários nas atividades industriais, sobre pessoal ocupado assalariado, admissões, desligamentos, número de horas pagas, valor da folha de pagamento, em termos nominais e reais, deflacionados, o Índice Nacional de Preço ao Consumidor amplo, tendo como unidade de coleta as empresas que possuem unidades locais registradas de CNPJ e reconhecidas como indústrias pelo Cadastro Central de Empresas do IBGE. Ou seja, a pesquisa industrial mensal do emprego e salário é uma pesquisa que, além da simples aferição do produto e da produção, também vai se preocupar com as relações de trabalho. Também é uma pesquisa que vai avaliar a remuneração por essas atividades, se o emprego é formal, se prevalece a informalidade, enfim, vai analisar diversos aspectos diretamente relacionados à saúde econômica das relações de trabalho, a famosa relação patrão-empregado. Vai analisar principalmente a relação entre a produção e o emprego. A pesquisa mensal do comércio produz indicadores que permitem acompanhar o comportamento conjuntural do comércio varejista do país, investigando a receita bruta de revenda das empresas formalmente constituídas com 20 ou mais pessoas ocupadas e cuja atividade principal é o comércio varejista. É a pesquisa mensal do comércio, a gloriosa PMC, que vai nos dar aquelas informações que a gente já está careca de ver, que aparece na televisão. O mês de maio é o segundo mês em compras devido ao Dia das Mães, só é superado pelo Natal, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. O Dia das Crianças está na quarta, terceira, sei lá qual data mais importante na época para o comércio varejista devido aos presentes. Todas essas notícias estão relacionadas à pesquisa mensal do comércio. Quando a gente vê notícias como os lojistas esperam que o Natal de 2013 seja mais aquecido que o Natal de 2012, como é que se chega a isso? Você analisa através da pesquisa mensal do comércio 2012, projeta isso para o ano, leva em consideração uma série de variáveis possíveis e imagináveis para se chegar a um resultado, né, de se projetar algo, ou seja, projetar no campo da estatística, da economia, significa o quê? Você levar em consideração uma base de dados e imaginar que o cenário será assim ou assado. Né? Nesse caso, o que nós temos então? Todas essas notícias relativas, o mês de agosto foi o pior mês para o comércio desde não sei quando. Todas essas informações, todas essas notícias estão diretamente relacionadas a essas pesquisas. Então, uma das questões interessantes que a gente deve levar em consideração aqui é entender a importância desse trabalho todo. No primeiro momento, tudo isso parece meio, puxa, mas caramba, eu tenho que estudar isso, mas quando a gente começa a perceber a real importância dessas pesquisas, a real importância dessas informações para toda a sociedade, não pense você que essa é uma informação que diz respeito apenas ao próprio IBGE ou que diz respeito apenas ao próprio governo. É uma informação que diz respeito a toda a sociedade. Quando a gente começa a ter a noção disso, fica muito mais interessante estudar isso tudo. A gente quase que se apaixona, né, pelo entendimento desta parte espetacular do trabalho do glorioso
glorioso Instituto de Geografia e Estatística. O que mais que nós temos? A pesquisa mensal de serviços. Ela é recente, foi implementada em 2011, acompanha o desenvolvimento, o desempenho conjuntural do setor de serviços através de indicadores mensais de receita bruta de serviços a preço corrente das empresas. Temos também as pesquisas especiais, como a pesquisa de inovação tecnológica PINTEC. Informações sobre o esforço compreendido para a inovação de produtos e processos, identificação no impacto das inovações no desempenho e competitividade das empresas, fontes de informação e relações de cooperação estabelecidas com outras organizações, apoio do governo para as atividades inovativas, identificação dos problemas e obstáculos para a implementação da inovação e inovação organizacional e de marketing, entre outros aspectos. Olha aí que barato! Essa é uma das pesquisas mais bacanas, né? A pesquisa de inovação tecnológica é a pesquisa que vai avaliar a famosa, não para usar o jargão da moda, inovação. Inovação, ou seja, onde é que se pode criar uma novidade, como essa novidade poderá auxiliar os processos produtivos já existentes. Essa é a ideia principal. Então, é uma pesquisa de abordagem bastante ampla, é uma pesquisa de vital importância para o direcionamento de verbas de pesquisa, é uma pesquisa fundamental para um entendimento da produção tecnológica brasileira, que é absolutamente estratégica. Se o Brasil um dia, deseja se tornar um país 100% plenamente industrializado, desenvolvedor de sua própria tecnologia, é fundamental passar por um processo como esse. Logo, uma pesquisa deste calibre aponta aí a direção a ser seguida. Pesquisa sobre o uso da tecnologia de informação e comunicação nas empresas. Aspectos do uso da tecnologia pelo segmento empresarial brasileiro, contemplando entre seus temas a utilização de computadores e internet no exercício das atividades dessas organizações e motivos apontados para explicar sua não utilização, além de informações sobre políticas e medidas de segurança em tecnologia de comunicação e informação adotadas e as habilidades do pessoal ocupado em relação a essas tecnologias. Nós sabemos que, utilizando aí o jargão atual do mercado de trabalho, a área de TI e telecom é uma das áreas que mais movimentam recursos humanos, que mais movimentam recursos financeiros, tem se tornado um verdadeiro fator de diferenciação entre as empresas. As empresas que possuem boa comunicação costumam se tornar mais bem-sucedidas do que as empresas onde as pessoas não se comunicam corretamente. Então, avaliar isso tudo na forma de uma pesquisa também é fundamental para o entendimento, de possíveis adaptações, de possíveis modificações, de onde a indústria brasileira precisa evoluir mais, de onde está tudo bem, o que está dando certo, o que está dando errado, entre outros aspectos importantes. E a pesquisa dos serviços de hospedagem busca identificar tipos e categorias de estabelecimentos desse segmento e mensurar, medir, avaliar o número de unidades habitacionais e leitos existentes, fornecendo assim um quadro atualizado da capacidade de hospedagem disponível, ora raios, num país que irá sediar já no ano que vem uma Copa do Mundo de Futebol e no ano de 2016 irá sediar os Jogos Olímpicos. Já se conta, a enorme possibilidade de aumento de fluxo de visitantes. É uma realidade. Vai haver, sim, fora os grandes eventos como o Réveillon de Copacabana, o Carnaval na Bahia, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em outras capitais, enfim, alta temporada. Como avaliar a possibilidade de hospedagem? Como avaliar os grandes eventos internacionais? Se essas pessoas, esses turistas, esses visitantes vão estar bem alocados? Como avaliar a capacidade de receber grandes eventos? Isso para falar apenas dos mega eventos
de alcance nacional e regional, mas existem também outros aspectos, como, por exemplo, determinada entidade setorial resolve fazer o seu congresso. O pessoal da medicina de não sei o que, o pessoal da engenharia de não sei o que lá, vamos fazer um congresso. Cabe todo mundo na cidade escolhida? Tem hotel para todo mundo? Há vagas disponíveis? É possível fazer isso neste local ou deve-se escolher outro local? Todas as vezes que se faz esse tipo de pergunta são os resultados dessa pesquisa que vão nos dar o subsídio necessário para esta tomada de decisões. Estatísticas agropecuárias. As estatísticas agropecuárias dizem respeito a algo importantíssimo. O nosso papá, a nossa comida, a nossa alimentação. Obviamente que o setor agrícola vai muito além da produção de alimentos. Também há toda uma questão relativa a insumos industriais, matérias-primas, produtos para exportação e por aí vai. Avaliar isso tudo é avaliar a produção, avaliar a economia, avaliar a segurança alimentar da população brasileira, avaliar os excedentes de produção, a estocagem, armazenamento, transporte, todas essas questões decisivamente fundamentais para a nossa existência enquanto sociedade são avaliadas na produção de estatísticas agropecuárias. E aí? Conforme todo o sistema estatístico estão divididas em pesquisas estruturais, são as pesquisas anuais, de grande porte, de avaliação de grandes resultados, e as pesquisas conjunturais. Nas pesquisas anuais, nós temos aí a produção agrícola municipal. Obtém informações sobre a área plantada e colhida, quantidade, rendimento médio, valor da produção, relativa a produto de cultura temporária e permanente, tendo comunidade de coleta os municípios. Ou seja, a produção agrícola municipal é a pesquisa que vai nos informar também se a base econômica do município é a atividade agrícola.